Olá, este é o Bauru SA da TV Unesp, que recebe lideranças e convidados do setor produtivo. Nesta edição, vamos falar sobre o mercado de padarias. Nossa convidada é a empresária e economista Marta Pimentel, da padaria Pão e Tal. Está começando o Bauru SA. Marta, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada pelo espaço, pela gentileza de convidar a gente. O prazer é nosso. Eu gostaria de começar perguntando a você de onde veio a fonte de inspiração, primeiro para abrir um negócio, não é? E como que você decidiu que seria uma padaria? Bom, nós mudamos várias vezes. Eu morei em 5 estados. Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Amapá e Maranhão, que meu esposo é engenheiro civil. E as crianças eram pequenas, e eu deixo crescer um pouco e vou investir em alguma coisa que eu goste. E eu tenho uma raiz mineira, eu adoro cozinha, então seria algo na alimentação. E o meu esposo estava terminando a construção do primeiro local da padaria, que é um prédio, ele trabalhava pela Residec. E eu olhei lá e falei, acho que vai ser aqui. Pegamos era uma loja só, depois pegamos uma do lado. Isso foi em 1997? Em 97. E deu tudo tão certo que foi trabalho realmente. E foi ocupando cada vez mais o tempo. E nós começamos a pensar, repensar na área dele. E aí teve um momento que ele teve que parar para me ajudar, mas eu toquei a padaria 3 anos sozinha. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. O seu marido, engenheiro civil, ele deixou um emprego estável, fixo que ele tinha para trabalhar na padaria com você. E surpreendeu essa decisão na época? Não, não surpreendeu porque ele não parou totalmente. Ele gosta de fazer umas construçõezinhas próprias dele, então nas horas que ele tem que ajudar, ele me ajuda na padaria. Terminou o que é importante ele fazer para a padaria, ele vai mexer com as obras dele. Agora, quando você abriu a padaria, você já tinha feito uma preparação anterior, você já tinha 2 cursos profissionalizantes? Já. Quais cursos você fez antes de abrir o negócio? Olha, eu sou padeira, confeiteira, foi muito bom que eu fiz um curso pelo Senai aqui em Bauru, há muitos anos atrás, funcionava naquele prédio do INSS. Que o presidente é o senhor Evaristo, que até hoje é o presidente do sindicato dos panificadores. Depois fui para São Paulo, então durante 2 anos eu me preparei, eu comprei todo o material de padaria, fiz os cursos, até meu esposo foi para Campinas, fez pão também, então nós começamos a avaliar os profissionais e formar. Então, na realidade, o padeiro que eu achava que era padeiro, eu tive que dispensar e ficar com os ajudantes e formar do meu jeito. E é mão na massa, né? Então, na verdade, quando o seu marido deixou, né, vamos dizer assim, o escritório onde ele atuava, ele já tinha sentido que o negócio tinha um bom futuro pela frente? Já tinha. Eu queria fazer uma outra questão sobre o ambiente ali no entorno do seu negócio, mas antes disso, eu queria chamar uma reportagem para mostrar que no início apenas fabricação e venda de pães é o que fazem muitas padarias. Mas com o passar do tempo, algumas agregam valor e se tornam também pequenos restaurantes. Outras adotam buffets ou buffets para alimentar reuniões e festas mais requintadas. O fato é que várias das 110 padarias da cidade já não fornecem apenas o pão nosso de cada dia. A repórter Leire Bevilacqua mostra exemplos dessa dinâmica aqui em Bauru. Vamos ver. Wellington é proprietário desta padaria na Vila Cardia. Há 2 anos e meio percebeu que durante o horário do almoço o movimento caía e decidiu ampliar o negócio. No espaço que era destinado ao estoque, colocou mesas e cadeiras e passou a servir almoço. Quem não quer fazer a refeição no local também pode levar para casa. Ao todo, são vendidas até 100 refeições por dia. Geralmente são pessoas que procuram comidas rápidas. Eles querem, assim, ou trabalham aqui perto, eles querem almoçar
e ir direto para o serviço. Não querem ir para casa, não compensa ir para casa deles. E famílias que não compensam fazer sua comida só para uma ou duas pessoas, então eles pegam marmitas grandes ou marmitex mesmo para pessoas, né, a convencional. Este outro empresário decidiu inovar. Ele construiu um drive-thru na esquina das avenidas Nações Unidas e Rodrigues Alves, centro de Bauru, para atender os clientes que têm pressa. O espaço fica ao lado da loja convencional e quem passa por aqui pode levar o pãozinho e muitos outros produtos sem sair do carro. A gente tomou essa decisão com base na própria necessidade nossa, do dia a dia, de ter pressa e tudo mais, e não ter uma opção tão grande de produtos em drive-thrus que já eram encontrados na cidade, né? Para o presidente do Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria de Bauru, essa foi uma evolução natural do setor que precisou se reinventar diante da concorrência. Com o supermercado entrando para vender pão, as panificadoras sofreram esse problema. Atrás disso tiveram que ir atrás de soluções. A solução foi qual? Por exemplo, partir para ter qualidade, atendimento, produtos bons, servir refeição, servir lanche. Tudo isso aí englobou de uma maneira que hoje a panificadora não é só pão francês. Ou seja, existe uma variedade que o próprio cliente também exige. Então, Marta, nós vimos a exposição, inclusive do sindicato, falando sobre mudanças no cenário de algumas padarias, né? No seu caso em particular, você fez uma pesquisa e notou que não valeria a pena, talvez, investir no formato, no modelo ali de pequeno restaurante. Como que foi essa pesquisa de mercado para concretizar o seu modelo de negócio? Olha, no início nós até começamos a servir almoço, foi bacana, deu um movimento legal, mas o nosso foco é em coffee break para empresa, eventos, né, de grande porte, festas familiares, coquetéis de empresa. E aí faltava um pouco de tempo, esse tempo que era dispensado para confecção do almoço, a gente poderia estar atendendo coffee break, porque é uma coisa assim que tem que ser muito bem trabalhado. Nosso material, nós não colocamos nada de material descartável. No seu caso, em relação a restaurante, você tem vizinhos já, né, nesse segmento? Temos muitos vizinhos. Tem Tempero Maneiro ali, tem aquela churrascaria, restaurante Estoril Grill. Para quem não visualizou o local ainda, é ali perto do Bosque da Comunidade, na esquina, né? Tem o Bevenuti, que também serve almoço. Então, tem vários, mas não foi esse o caso de ter um excesso de restaurante, porque hoje o pessoal procura aquilo que mais agrada. Então, tem gosto para tudo, eu acredito. Mas foi em virtude de falta de tempo, de foco mesmo, para atender melhor essas empresas que já são clientes nossos há muitos anos. Muito bem. Nós vamos agora ao nosso intervalo e na sequência vamos falar sobre inovação, vamos falar mais sobre inovação, inclusive sobre o sanduíche de metro, que é uma presença quase obrigatória em muitos eventos. Voltamos já. Estamos de volta com o Bauru S.A., falando sobre o mercado de padarias. Eu estou com a Marta Pimentel, que é empresária e proprietária da padaria Pão e Tal, em Bauru. Marta, eu gostaria de chamar agora, na abertura desse segundo bloco, uma fala do Sebrae, que presta consultoria. E de acordo com o Sebrae, os empresários de padarias interessados em reciclar o atendimento podem rever o seu ciclo de serviços. É uma forma de se aproximar um pouco mais de bares e restaurantes, por exemplo, do que eles oferecem. O próprio Sebrae dá consultoria com esse objetivo. Com a palavra, o consultor Newton. A gente faz um trabalho direcionado para bares e restaurantes que é possível, perfeitamente possível de ser adaptado para essa questão da padaria. Que no final a padaria ela vai ampliar essa questão do food service dentro dela, né? Ter vários pontos de venda e ver se ela vai trabalhar com café da manhã, um buffet de café da manhã, se vai trabalhar com almoço, se vai trabalhar com jantar, com uma coisa mais leve, enfim. Né? É possível a gente reunir um grupo de padarias, se houver o interesse aí do setor, para discutir justamente o ciclo de serviço dela e de que forma que ela pode estar inovando. Então, ele falou, o Newton do Sebrae falou sobre a possível diálogo, união, né, de padarias para um diálogo em grupo.
Esse diálogo ocorre nesse segmento de vocês? Ou cada empresa acaba fazendo o seu trabalho de forma mais isolada, mais individual? Como que é? Olha, não deveria ser, mas cada uma individualidade. Falta um pouco mais de conversa em grupo. Falta mais. Há um tempo atrás nós tínhamos um grupo de panificadores até apoiado pelo Sebrae e foi muito bom. Era muita troca de experiência, mas com o tempo dissolveu o grupo. É uma pena. Então hoje você pode contar com 4 amigos panificadores. É muito pouco para 110 padarias em Bauru, né? Mas a gente trabalha para isso, para que todo mundo fique uma classe unida no setor. Para que haja mais união. Mais união. Agora, falando um pouco mais sobre inovação, que é um tema quase que obrigatório em vários segmentos econômicos hoje, né? Inovar a todo momento, existe uma pressão dos próprios empresários e também no consumidor que está mais exigente, não é? Falando em inovação, você foi a primeira a vender em Bauru o lanche de metro, que tenho a impressão que já é bastante conhecido, né? Em muitas cidades. Como que foi a aceitação na época e de onde veio a ideia, onde você viu o sanduíche de metro e que trouxe para Bauru, quando foi? Olha, na realidade, foi em viagens mesmo em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer um lugar bem bacana e que tinham pequenos sanduíches. E não era 1 metro de sanduíche ainda. E com o tempo foi tomando forma e eu já tinha em mente trabalhar com parte natural, mas uma alimentação mais saudável. Já pensei bem, do início da padaria, em introduzir esse tipo de lanche. E nós chegamos aqui já com essas ideias de pôr em prática esse sanduíche, tanto na baguete tradicional, como na integral, como semi-folhados. E deu certo, até o cachorro-quente de metro nós fazemos. O que acontece é que as pessoas assim, ficaram encantadas de início, porque estavam tão acostumadas com salgadinhos fritos, e foi uma mudança assim, radical. Então, de início, foi uma grande aceitação. E até hoje é super grande. É um dos carros-chefes, são os sanduíches. Ele é cortado em pequenos pedaços para individualizar, 1 metro dá né? 25 pedaços. 25 pedaços, 1 metro. 1 metro. Dá E é fácil de comer, né? Fácil de comer, Ele é fácil de preparar também? Né? Também, é fácil. É que o pessoal hoje, eles têm uma noção que sanduíche de metro só envolve alface, tomate, cenoura, e não é, né? Então, nós temos uma grande variedade de folhas, que a gente usa muita rúcula, agrião, acelga e alface mais americana. Então, a gente assim, tenta ir diversificando. Começamos com 5 sabores em 1997 e hoje nós temos 60 sabores de lanches de metro. 60 sabores? É. E tem mais um lanche que é de metro, que é um flap, é uma massa criada por mim mesmo, que vai ricota e iogurte natural, é um sanduíche branquinho. Hoje ele supera a baguete, é 1 metro também, o valor é o mesmo, os ingredientes são os mesmos e é muito saudável. Agora, no caso de estabelecimentos como o seu, que por razões internas e externas optou por não servir refeições convencionais como almoço e jantar, você investe de uma outra forma, um pouco parecido, mas de uma outra forma, em alimentos que são alternativa a um almoço convencional. Como que é esse serviço? Isso. Então, hoje nós temos tortas, quiches, omeletes, saladas, mesmo os x-saladas, tem o beirute, tem um focaccione que é bem gostoso e temos os 4 tipos de tortas, que é alternativa para o consumidor que não quer almoçar, que não tem tanto tempo. Muito bem, nós vamos agora ao nosso intervalo e na sequência vamos falar mais sobre alimentação, sobre o mercado de padarias, inclusive sobre Coffee Break, que é um serviço em que parte da padaria vai até as empresas. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Bauru S.A. Eu recebo hoje a Marta Pimentel, que é proprietária da padaria Pão e Tal. Marta, uma pesquisa da empresa Data Consumer mostra que 52% de clientes de padarias pesquisados têm um alto grau de exigência em relação aos produtos.
Você observa isso na sua padaria? Como que é o comportamento dos clientes e a exigência, tanto em relação a produtos quanto ao ambiente? Olha, a exigência é alta. E o pessoal fica realmente em cima, quer o melhor produto. Você tem que hoje, a preocupação é em pensar no melhor pão, na melhor confeitaria, nos melhores produtos, na higiene total, em banheiros bons. Você tem que garantir a satisfação do cliente. Eu acho muito bacana que nós temos um pessoal de laboratório, temos aqueles clientes de todos os dias que já viraram amigos. E eles elogiam muito, dão sugestões, e isso só faz a gente crescer mais. É muito importante, eles brincam com as meninas, falam, olha, o pão hoje está menor, está maior. E nós temos sempre a opção do pão na chapa com manteiga, tem o integral. E deixamos o pessoal bem aberto, sem falar do café da manhã, que a gente tem uma mesa completa. Em relação a sugestões, alguma vez você já recebeu alguma sugestão que te surpreendeu, você nunca havia pensado sobre aquilo? Olha, já tive sugestão Marta, você não quer colocar um enfeite em tal lugar, assim, eu vou dar para você. E eu achei bacana que eu falei, não, pode deixar que eu vou providenciar. Não, eu vou viajar e vou trazer para você. Até decoração, até o pessoal decoração. Sugere. E eu tenho umas xícaras imensas que um cliente meu foi para Nova York e trouxe de presente. Então eu falei, isso é bom porque enriqueceu mais ainda o ambiente da padaria. Foi uma sugestão legal que ele tinha me dado e, ao mesmo tempo, ele concluiu sozinho, né? Porque ele deu de presente para a padaria. E tem as sugestões de, olha, eu acho que é melhor se por essa menina atende melhor à tarde, que me surpreende, né? Então, assim, a gente ficou ouvindo tudo. Foi uma das coisas que mais me surpreendeu. O cliente sugeriu que determinada pessoa era melhor para trabalhasse no turno da tarde. Isso mostra a influência das relações humanas, né? No negócio. Eu achei bacana, e isso aconteceu. Então, assim, não, ela é tão boa que à tarde realmente a gente tem mais um movimento diferenciado, né? E ele deu essa sugestão e a menina está comigo há 15 anos. À tarde? À tarde. Rende mais no período da tarde. Então agora, foi uma boa sugestão. Sim. Muitas padarias oferecem, não só padarias, né, mas também os buffets, né? Oferece o coffee break. A tradução literal disso seria pausa para o café, mas o coffee break, pelo que a gente conhece, não é somente aquele cafezinho preto, né? O café puro. Como vocês trabalham esse coffee break hoje para eventos? Porque ele tomou até, em algumas ocasiões, proporções até dignas de um banquete até. Verdade. Como que funciona esse serviço hoje? Olha, hoje ele é 50%. Eu tomo nosso tempo em 50% focado nesse coffee break. Metade do seu tempo você dedica exclusivamente a esse serviço. Esse serviço. Isso demonstra a importância dele no seu faturamento. Então, assim, é bem considerável e é uma das coisas que, assim, para mim, é a menina dos olhos, né? Que é uma coisa que eu criei, comecei bem no início e que deu tão certo, que é uma coisa que eu quero melhorar cada vez mais, para deixar o pessoal mais contente. Marta, vários empresários e entidades que representam os empresários reclamam da carga tributária que incide sobre as atividades econômicas e são repassadas ao consumidor final. Como que você avalia os custos, não só dos ingredientes, mas também dos outros insumos como energia, na preparação do seu material e até que ponto é possível evitar repassar isso ao consumidor? Olha, trabalhamos há um tempo bom sem repasse, hoje já não dá mais. Em consequência, agora vai chegando o fim de ano, toda matéria-prima tem uma alta, energia elétrica, gás. Então, infelizmente, temos que repassar para o consumidor. Não, nesse período não dá para segurar. Tem realmente tido um acréscimo, né? Um acréscimo muito Uma outra questão, eu gostaria de saber como que vocês tratam a mão de obra no sentido da reciclagem, da formação continuada, de incentivos, como que vocês lidam
dessa forma com o pessoal para que estejam sempre bem preparados? Nós trazemos técnicos de fora para dar curso para eles, que vêm e ficam 1 dia, 2 dias, que ajuda bastante também. Vivo pesquisando na internet, mostro para eles. É um cliente que manda um elogio por um e-mail, eu imprimo e coloco lá na parede para eles, porque eu acho que a gente tem que dividir os benefícios, né? Eu fico tão feliz, e eles também, por estar produzindo tão bem. Reunimos, tem um dia na semana que a gente sai com a turma para dar uma esparecida. Então, assim, é bem bacana. Muito bem. Marta, eu quero te agradecer pela sua presença, por ter nos visitado e trazido as suas experiências de empresária, não é, aqui para o nosso programa. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo espaço. Fiquei muito feliz de estar aqui. Muito obrigado novamente. O Bauru SA termina agora. No nosso site você encontra mais informações desta e de outras edições. Acesse e veja na galeria de convidados quem já passou pelo nosso programa. Todas as entrevistas estão disponíveis em vídeo e acompanhe a programação da TV Unesp, sinal aberto canal 46 digital ou 45 analógico e pela operadora NET canal 18. Obrigado pela companhia. Economia e Sociedade estão aqui no Bauru SA. Até a próxima!